Este programa é livre para todos os públicos. Há uma íntima relação entre as realidades afetivas, físicas e espirituais. Lá no comecinho da Bíblia a gente já descobre que Caim fez alguma coisa errada, porque o rosto dele mostra que ele está irado. E Deus pergunta a partir do seu rosto. A ciência hoje descobriu os efeitos negativos que uma mágoa produzem em nosso corpo. Quantas doenças chamadas psicossomáticas, que na verdade são materialização, vão para o físico, uma realidade afetiva ou espiritual. E é preciso que a gente perceba isso claramente em nós. Porque também aqui, as reações físicas associadas à mágoa, elas não estão sob o domínio da nossa inteligência. O próprio nome já diz, reações. Se são reações, são respostas físicas a uma provocação afetiva. Segunda coisa que eu pude percebendo, essas reações não são exclusivas do ser humano. Também na natureza nós as percebemos. Por que fala, por exemplo, que o pano vermelho chacoalhado na frente de um touro deixa ele mais nervoso? Se nós sabemos que o boi é daltônico, ele não sabe diferença de cor. É um movimento, e aquele movimento feito para provocá-lo. Ora, como é que alguém chacoalhando um pano faz com que o boi se enerve daquele jeito? Quer dizer, eles provocam, e você vê isso no físico do boi. Os animais, os cachorrinhos, a galinha, todos os bichos, reações físicas. Seres mais inferiores, por exemplo, os vegetais. Me lembro quando moleque no Biguá, a gente passava diante de uma plantazinha lá, não sei qual é o nome científico daquilo, e ficava dando tapinha nela, falando assim, dorme, dormideira, amanhã, segunda-feira. E ela dormia, ela murchava, na hora. Quer dizer, as plantas reagem. Eu tenho uma irmã, a Célia não podia passar nem na sombra da aroeira, que já dava coceira. Mas por que pode dar coceira na sombra da aroeira? Porque a aroeira é uma árvore sensível, quando chega alguém perto dela, ela elimina no ar pequenas toxinas que ela tem nas folhas, para se defender, que é para ninguém chegar perto dela mesmo. Ela se ouriça, ela já está se defendendo. Ora, então isso é uma realidade física, uma realidade biológica. Em nós os estragos são terríveis. Por quê? Porque quando nós nos sentimos ameaçados, só existem duas possibilidades para qualquer um de nós, desde um cachorrinho, uma galinha, uma vaca, até uma pessoa, mesmo a pessoa mais santa. Diante de uma situação de perigo, o sistema nervoso central, no caso do humano, a área chamada simpática, no sentido que sofre com o sofrimento, ela libera ordens que, por sua vez, liberam substâncias químicas que estão dentro de nós e que, associadas à mágoa, são substâncias químicas associadas ao estresse, que leva a pessoa a um estado calamitoso. E não pense que você tem controle sobre isso, porque disse, é algo físico. Por exemplo, os animais. Quando os animais se sentem no perigo, eles só têm duas possibilidades: ou ataca, ou foge. Por que, com exceção do ser humano, ao menos na minha opinião, todos os demais bichos da natureza, a não ser os muito grandes, o macho é sempre maior ou mais bonito do que a fêmea? Já notou isso?
O galo é imenso. Pega um fazão, que coisa espetacular é o macho. O pavão. Por quê? Para defender a vida. Gente, a lei mais forte que existe dentro de mim e de você chama-se lei da subsistência, lei da sobrevivência. Essa é uma lei que está embutida dentro de todo ser vivo. Então, para defender a vida, já que a fêmea é que tem o ninho, já que a fêmea é que cuida dos filhotes, o macho, sendo maior, ele pode brigar com os inimigos menores. Mas quando o inimigo que vem até ele é maior, então entra em jogo a sua beleza, as asas, as penas, o barulho que ele faz. E normalmente o macho vai numa direção contrária da fêmea. Quantas vezes você olhando pode pensar, nossa, ele está fugindo, abandonando a fêmea com os filhotes. E ele vai fazendo barulho, para quê? Para que o inimigo corra atrás dele. E ele então, indo numa direção contrária, a mãe defende os seus filhotes. Quando você vê, por exemplo, o gato, se ele vê um cachorro, o cachorro é inimigo dele, quando treinado para ser inimigo, o gato começa, ele vai uriçando, ele vai se encolhendo, ele levanta o rabo, ele aumenta os pelos assim para dar a impressão que ele é maior. E ele está olhando para o lado, como quem diz, minha Nossa Senhora, para onde irei? Quando ele vê um rato, é diferente. Quando ele vê um rato que ele vai atacar e ele sabe que pode vencer, o corpo dele fica comprido, ele estica, ele se afina para poder correr mais, ele prepara as garras, ele olha e ele não faz barulho. Quando é para defender de um cachorro, ele faz barulho. Quando é para atacar o rato, ele não faz barulho, ele não é besta, porque se ele miar, o rato olha no pé. Então, ou ataca, ou foge. O cachorrinho, o cachorro quando faz um barulho, ele levanta a orelha, levanta o rabinho, e já olha para o lado. Quem é? Viu que ele pode atacar, ou que ele está numa turma, em turma eles atacam sempre. Ele estica o rabo, ele prepara o organismo dele, ele levanta a orelha, ele estufa o peito e porra. Mas se ele vê que é um bicho maior do que ele vai enfiando o rabinho no meio da perna e começa a latir. Para onde irei? Todos os seres, com você também. Na hora em que você se sente ameaçado, não interessa se é uma bomba atômica, se é um caminhão que está vindo na sua direção, não interessa se é só o dedo de alguém, a mão de alguém que ama você, ou se é algo que só a sua cabeça está sabendo ou o seu coração está sentindo, não interessa. Diante de uma ameaça, o simpático avisa, o sistema nervoso central avisa, ou ataca ou foge. Você imagina se você visse 2 pernilongos voando na sua direção, se você iria pegar uma metralhadora para matar os 2. Talvez nesse caso até que aí não seria exagero, para matar pernilongo vale tudo. Mas você gastaria uma metralhadora para matar um bichinho que você mata na mão? O nosso organismo faz isso. Quando eu treino o meu organismo, a mágoa é um treinamento para a derrota. Começa no meu físico, nós vamos chegar no espiritual. Agora vamos olhar para o nosso corpo. Ela me prepara para ser derrotado, para ser fraco, para me amarrar as pernas, para não me deixar correr, para não me deixar enfrentar. Então veio a mágoa. Não interessa se você está vendo o perigo ou só lembrando dele, gente. Para a cabeça da pessoa é tudo igual. Hoje está provado e comprovado que uma criança assistindo um desenho violento na televisão reproduz a mesma violência, porque não tem diferença se algo é virtual, se algo é real, se algo é imaginário. O cérebro não sabe disso, na hora ele avisa. No que ele avisa, o organismo começa a se preparar. E como é que o organismo se prepara? Primeira coisa, ele dá uma ordem para o seu coração: bata mais rápido, produza mais sangue, circule mais rápido. Então por isso que o nosso coração, quando a gente fica nervoso, quando a gente fica com medo, quando a gente fica com raiva, o que acontece com o coração? Acelera, dispara, taquicardia.
ele vai a 140, 150. Com um detalhe terrível: o mesmo cérebro que ordena o seu coração para agilizar os batimentos cardíacos, ele orienta as veias, os vasos e as artérias para que se comprimam, estreitam. Por isso que muita gente, quando tem uma notícia ruim, por exemplo, corre o risco de uma parada cardíaca. Por quê? O coração está trabalhando o dobro, a minha veia está comprimida. Por isso que você fica a perna bamba, por isso que você fica branco, porque não circula, inclusive atinge o pensamento. Quando a pessoa fala: padre, eu fiquei com tanta raiva que eu não conseguia nem raciocinar direito, isso é biologicamente corretíssimo, porque na verdade o sangue não está agora trabalhando no meu cérebro, por isso você não consegue raciocinar direito. Ele deu uma ordem que eu preciso correr, ele foi para a minha perna, ele está se preparando para fugir do inimigo. Por isso você não pensa direito. Por isso que na hora do pavor, como é que eu descubro o temperamento de uma pessoa? Na hora que ela é provocada pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Mas além do coração acelerado, das veias e das artérias comprimidas, da fraqueza que nós sentimos nos ossos, as articulações não conseguem trabalhar direito porque elas secam ou ressecam o líquido que vai. Por isso que muita gente, quando tem, por exemplo, uma notícia ruim, ataca a coluna. Por que tantas pessoas, quando tem uma notícia ruim, têm dor de cabeça? A medicina hoje já descobriu mais de 150 tipos diferentes de cefaleia, de dor de cabeça. Mais de 150 tipos. Aquilo vai atacando a pessoa fica no estado. Tem dor de cabeça, tem uma delas que é chamada cefaleia suicida. Porque quando dá, e normalmente dá mais em homem esse tipo de dor. Quando dá essa dor de cabeça, que ela ataca mais essa região do glóbulo ocular, a pessoa chora de dor física, que muita gente na hora pensa em se matar, porque não consegue. É um surto que dura aí 10, 15 dias, e durante um dia 10, 15 vezes a pessoa tem essa dor. É uma dor terrível. Tem uma cefaleia infantil, e às vezes a mãe diz: não, isso é porque vê a avó falar que está com dor de cabeça, ela também fica com dor de cabeça. É porque, ou o pai fala: isso é porque é frescura da mãe, a mãe vive queixando de dor de cabeça. Aí ó, você queixa de dor de cabeça, olha agora aí ó, a Mariquinha está com essa dor de cabeça também, puxou a mãe, isso é frescura, dá uma água de açúcar aí que passa. Pode não ser. Hoje nós sabemos que a cefaleia é também hereditária. E, gente, olha o mal que você faz, uma mágoa no meu coração, produz a cefaleia, ou produz a taquicardia, ou produz a compressão das minhas veias, e eu depois passo isso como uma doença física para meus descendentes, para meus filhos, ou até mesmo para as pessoas que convivem comigo. Mas a mágoa não fica satisfeita só em afetar o seu coração, ela começa a afetar o pulmão, você não consegue respirar direito. Por que você fica com falta de ar? Ai, meu Nossa Senhora, estou tão fraqueza. Ai, você falou. A perna fica fraca, a pessoa precisa achar uma coisa para segurar. A respiração ficou ofegante. O fígado, sentindo-se ameaçado, ele começa a eliminar uma quantidade maior de colesterol. E por isso você sente a boca amarga. Quando você está com tristeza, por isso que as pessoas dizem: desgraça sempre vem acompanhada, né? É claro, porque vai se criando um clima para a desgraça. Meu coração acelerou, a veia comprimiu, para onde vai esse sangue? O sangue me sobe para a cabeça, e sobe mesmo, só que ele vai e volta com a mesma velocidade, da cabeça para as pernas. O fígado elimina colesterol, o baço começa a se sentir ameaçado e vai jogando fel, as enzimas que tem dentro dele, ele precisa se defender. O estômago recebeu uma ordem que ele precisa trabalhar mais. Acontece que ele não tem comida lá dentro para ele eliminar, então ele começa a produzir os ácidos, os sucos que vão digerir. Como não tem nada lá dentro, ele começa a queimar a parede do estômago, e vai comendo, por exemplo, ferindo o esôfago, o duodeno.
Porque a úlcera do esôfago, a úlcera do duodeno. E aí a pessoa sente aquela queimação, aquilo vai subindo. Ah, isso é psicológico. Não, é físico. É físico e vira câncer e mata. E mata. Mas foi uma ordem psíquica. Foi uma cólera. Foi uma raiva momentânea que eu tive. E que eu não soube trabalhar com ela. Quando vem a mágoa, quando vem a raiva, quando vem a ira, quando vem a decepção, quando vem a indignação, a amargura, seja lá o que aquilo me provocou, eu tenho que dar um jeito nessa situação. E eu tenho algumas possibilidades. Primeira, ou eu transformo aquilo em ressentimento. Já sei o que acontece se eu transformo em ressentimento. Eu não quero isso. Ou eu faço o meu corpo trabalhar, eu jogo essa minha mágoa, essa minha raiva, eu jogo ela para o meu corpo, eu somatizo. Eu também não quero isso. Então nós precisamos descobrir uma saída. E é o que nós vamos tentar fazer ao longo desse acampamento, achando uma saída. Então, quantas vezes você sente reações físicas? Você sente a perna branca, bamba, você sente aquela fraqueza, você sente aquela indisposição. Sabe aquele dia que você levanta, você não tem coragem para nada, parece que você só quer estar deitado. Não sabe, é uma amargura, parece que você estava prevendo alguma coisa, e é real, porque já que o inconsciente não tem passado nem futuro, ele capta a realidade até longe de si mesmo. Pense então nas mulheres, toda a questão do ciclo menstrual, como é que isso é afetado. E gente, nós não estamos falando só de uma realidade física, não. Não esqueça o que eu falei lá atrás. Nós estamos falando de uma realidade espiritual. Nós estamos preocupados com a salvação de cada um de vocês e a nossa. Nós não viemos aqui no acampamento estudar o corpo humano ou as reações psicoafetivas momentâneas, não. Nós estamos preocupados com a salvação. E veja bem, quando uma mulher somatiza no útero, no ovário, nas trompas, no seu ciclo menstrual, a primeira coisa que ela vai deixando de viver é o plano de Deus na sua vida como feminina. Aquilo que era o grande sinal mensal de que Deus ama você, de que Deus está preparando o seu útero para ser mãe, de que você tem a vocação mais linda do universo. Nesse livro Homens e Mulheres Restaurados aborda esse tema, que foi inclusive tratado aqui também no acampamento, de uma forma muito inspirada por Deus ali. Aquilo para o qual a mulher foi chamada, a mulher que é o ser mais pleno da criação, a mulher que tem dentro de si o lugar na terra mais parecido com o céu, que é o seu útero, agora associa ao útero, a uma atividade ligada ao útero, às trompas, ao ovário, ela associa algo negativo, e por isso ela menstruada, ela diz, estou naqueles dias. Olha a cara que muitas mulheres falam, estou naquele dia. Ixi, eu estou com TPM. TPM é uma sigla, que significa, estou para a morte. Estou pronta mesmo. E vai agora adaptando o resto aí, que tem algumas eu não posso falar aqui. Estou para matar. Estou mesmo. Associou algo. Gente, pensa bem o que é isso. Pensa que coisa maravilhosa que é a associação. E pensa em tudo aquilo que nós já falamos em outros encontros, e que no livro Homens e Mulheres Restaurados transparece isso de forma explícita. Quando Deus criou o homem e a mulher, especialmente a mulher, que eu estou citando aqui exemplos femininos, olha o carinho com que Deus fez o útero da mulher, gente. A Bíblia não tem medo de dizer, o útero feminino é o único lugar onde Deus fisicamente continua botando a mão. Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Aliás, vocês mulheres que um dia ficaram grávidas, vocês têm um privilégio que nem eu, nem Padre Jonas, nem o Papa nunca vamos poder. A nossa mão, a nossa voz é capaz até de ser instrumento para que o pão e o vinho se tornem no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você, mulher que um dia ficou grávida, você teve Deus trabalhando pessoalmente dentro do seu útero. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso?
A cura da tensão pré-menstrual. E aliás, que a maior parte é puramente psicológica, não tenha dúvida disso, porque grandes experimentos médicos internacionais curaram essa doença usando remédio falso. Está a gente abrindo, olha, quando você diz que está com a TPM, quando você começa a dizer que está irritada e começa a querer justificar a sua irritação por causa do período menstrual, vou dizer uma coisa, você preste bem atenção, porque eu estou pensando cada palavra que estou falando. Quando você começa a reclamar, porque está naqueles dias, está na TPM, você está começando a abrir o portãozinho lá do corredor, da frente da sua casa, para que o encardido entre e um dia tome conta do útero. E hoje, infelizmente, o demônio já toma conta do útero a cada ano de pelo menos 3 milhões de mulheres nesse país, quando ele consegue meter a mão dele lá dentro para fazer o aborto. Olha onde começou. Começou lá, está nervosa, também está naqueles dias. Pois eu digo a você, você mulher plena de Deus, poderá viver aqueles dias como os melhores de toda a sua vida, ou senão nós vamos estar afirmando que Deus fez alguma coisa errada, que o ciclo da vida é pecado. Gente, só o encardido para colocar uma ideia besta dessa na cabeça da gente. Impossível. É físico. É claro que se o nosso não, no caso das mulheres, o organismo feminino começa é uma revolução linda a cada mês, porque é Deus que está preparando, Ele está preparando o ninho. Que coisa maravilhosa. Ele está aveludando o útero, que ele é veludo. Se um dia você tiver a oportunidade de ver uma foto científica do útero feminino preparado para receber o óvulo, que coisa espetacular. É um ninho feito de um algodão, uma coisa transparente, linda e maravilhosa. Ele se reveste inteiro, porque o óvulo fecundado está vindo pelas trompas, pela trompa no caso, e vai cair ali dentro. Então precisa estar cheio de algodão, sabe? Que lugar lindo, preparado. E aí, como não veio a fecundação, aquilo sai junto em forma do sangue menstrual. É uma coisa linda e maravilhosa. Cada vez que acontecesse isso, quantas mulheres sabem a hora exata em que está acontecendo esse processo? Elas sentem as dores, elas sentem sensações. Aquelas pessoas que trabalham com o planejamento familiar natural sabem disso. A mulher é capaz de pôr a mão e saber o dia em que ela está ovulando. Ela sente uma pequena dor. Já pensou? Se nessa hora você pudesse botar a mão aqui, saber que você está segurando na mão de Deus. Sabe o que é isso? Que é Deus que está ali dentro trabalhando. Sabe o que é isso? Pensa nos horizontes. Gente, como é que começou os bailes das debutantes? Hoje quase não se faz mais. Lá em Brusque, Santa Catarina, eles fazem todo ano. E todo ano, umas 2 semanas antes ao baile das debutantes, eles levam as debutantes em Betânia, elas passam a tarde lá conversando com os nossos filhos e filhas, tomamos um lanche, depois eu celebro uma missa todos os anos para elas, porque muitas daquelas foram minhas alunas do colégio. Até isso estão acabando hoje. Por quê? O baile das debutantes começou como? Na Europa, a menina tem o início do seu ciclo menstrual mais tarde, pelo frio. Então, por volta dos 15 anos, por isso que o début é uma palavra francesa que significa mostrar, acontece, ficou convencionado por volta dos 15 anos. Quando a menina, preparando-se, sabia que ia vir a sua primeira menstruação, a mãe, o pai, olha que coisa espetacular, começava a preparar uma festa, mandava fazer um vestido, e a hora que vinha a menstruação, podia ser que hora fosse, mandava buscar o pai no trabalho, na roça, onde ele estivesse. Ele vinha, ele tomava um banho, ele punha uma roupa bonita. A mãe vestia a menina com uma roupa branca de mulher. E enquanto a mãe ficava preparando a festa em casa, com as suas vizinhas, avós, parentes, o pai saía com a menina de casa em casa para os seus amigos mostrando o début. Eu estou mostrando a minha filha, ela é mulher.
E isso é motivo de uma alegria imensa. O pai mostrava isso na rua, ia na igreja, e aquele povo para o qual ele mostrava, à noite vinha para a casa dele, aonde fazia-se uma festa, comia-se, bebia-se, e o instante mais solene era quando o pai, com uma roupa bonita, uma casaca, tirava a sua filha para dançar com ele a primeira valsa como mulher. Olha que coisa linda. Você imagina o que isso reflete-se em termos de cura interior, gente? Que momento lindo era esse? Para quantas meninas que quem sabe o pai não pegou no colo, não amou como devia, até pelo machismo, não teve aquele relacionamento. Era uma hora de cura, aquilo era esperado, o dia que ela fazia os seus 15 anos ou o dia em que ela menstruava a primeira vez. Qual dos dois acontecesse era a grande festa. Mas hoje, qual a ideia que está associada a isso? Uma ideia negativa, e essa ideia negativa é importante, por quê? Porque essa ideia negativa, ela vai alimentar o meu físico. Então, se o meu coração acelera, quando eu tenho uma notícia ruim, eu associei notícia ruim com coração acelerado, logo cada vez que o coração acelerar, ele vai jogar para o cérebro a ordem de que eu tenho algo ruim para enfrentar. E essa ordem ruim que eu tenho algo para enfrentar, ela vai acionar o coração e ele vai bater mais rápido. Então, começa-se um círculo vicioso. A taquicardia acusa o cérebro manda bater mais. Aí ele está batendo mais, mas ele não consegue eliminar o sangue, porque as veias estão comprimidas. Todo o nosso organismo começa a funcionar nesse ritmo. O estômago começa a eliminar as enzimas. Ele não tem o que fazer com aquilo, não tem comida lá dentro. A pessoa sente queimação, isso vira úlcera física, isso vira câncer. Mas não está satisfeito. Ele começa depois a jogar para o intestino. E aí é uma coisa quase que padrão. Normalmente, no homem, somatiza-se através da diarreia, solta-se o intestino. Na mulher, prende-se o intestino. E nas duas situações, a pessoa não tem controle de si mesma. Então você veja, o seu coração está acelerado. Em alguns, somatiza. O organismo ele vai somatizando sempre do mesmo jeito. Então, uma vez que eu tenho dor de cabeça nessa situação, cada vez que tiver essa situação, há uma lei que criou dentro da minha cabeça, aí eu terei dor de cabeça. Uma vez que eu fiquei agitado, meu coração acelerou, criou-se uma lei. Coração acelerado, mais agitação. Agitação acelera o coração. A pessoa fica... E quantas dessas pessoas entram num choque, gente, estresse? Quantos entram numa depressão física que chega, hoje a medicina sabe disso, chega a comer pedacinhos do cérebro, neurônios. E isso é irreversível. O neurônio, quando destruído, não tem a menor possibilidade de você recuperá-lo. É físico. Criou-se um corpo adoentado. Como o sujeito que foi no médico e disse: doutor, eu devo estar com alguma doença muito grave. Aonde localiza-se a sua dor, meu filho? Doutor, dói o corpo todo. Mas não é possível, o corpo todo. Eu aperto com esse dedo aqui na minha perna, está doendo, aperta aqui, dói, aperta a barriga, dói, aperta a nuca, dói. O doutor examinou o dedo dele, estava quebrado. Se ele apertasse uma parede, ia doer. O ressentimento, a mágoa transformada em ressentimento faz isso. Você passa a sentir dor aonde não tem. E aí você, criou um mecanismo de defesa que é físico. Você agora fica preocupado quando não tem problema. Já notou pessoa que fica preocupada? Não sei não, está tudo tão calmo, tudo tão... Sei não, olha, como é que estão as coisas? Olha, padre, falar para o senhor, estou até com medo. Até com medo, aqui. Até agora está indo tudo tão bem. Igual o cara caiu do prédio do 20º andar. Quando passou em frente do 10º andar, ele falou: até aqui está indo tranquilo. Ao chegar lá, não sei não, olha bem. Se tudo estiver indo bem, cuidado. O doido estava encostado na parede. Escutando. Passava um médico e lá. Escutando, que silêncio. Passava outra pessoa e lá. Avisaram o diretor.
Esse coitado, ele está lá, já faz uns 4, 5 dias. Fica escutando a parede. Aí o diretor foi lá. Tudo bem? Fica escutando. Aí o diretor também. Pôs o ouvido. Nada. Não escutava nada. Aí o diretor falou para ele, escuta, o senhor está escutando alguma coisa? Ele falou, não escuto nada. Ei, eu ouvi, não tem nada. Ei, sabe o que está me preocupando? Faz uma semana que está assim. Eu escuto e não escuto nada. Escuta, o senhor vê que não tem nada. Uma semana já, uma semana. Quantas vezes você é esse doido? Você fica lá escutando. Até agora não aconteceu nada. Meu Deus, ainda vem. Sabe quando o inesperado é desejado ou o contrário? Isso também causa uma mágoa danada. Você tem certeza que você for naquela festa com seu marido, ele vai beber. Então você já é esperado, só que não é desejado, né? Aí você vai e fica torcendo para ele não beber. Mas você fica tanto no pé dele, para ele não bebe, porque ele de raiva ele bebe. A gente antecipa. O nosso organismo ele vai reproduzindo. Tem gente que cai o cabelo. As enfermidades na boca. Quantos de nós temos seríssimas enfermidades na boca? Somatização. Na visão, a pessoa não enxerga direito. No autocontrole físico. Nas funções do intestino. Nas funções do estômago. Nas funções sanguíneas. Nas funções musculares. E isso vai criando, gente, pensa bem, aí o que acontece? O problema físico intensifica o emocional, o psíquico. O psíquico dá ordem para o físico. Se fosse só isso, tudo bem. Só que daí para o espiritual, mesmo em cólera, não pequeis. Por quê? Na hora que isso se instala, eu começo a alimentar. E como é que eu alimento? Eu falei anteriormente que causa mágoa, ou qualquer sinônimo de mágoa, raiva, ira, uma expectativa quebrada. Eu queria que acontecesse algo, não aconteceu. Ou eu não esperava que isso fosse acontecer, e aconteceu. Ou eu tinha certeza que aquela pessoa ia me telefonar, que aquela pessoa viria, e ela não veio. Então quebrou a expectativa. Na hora aquilo bate no peito, o coração se fecha, já avisa o sistema nervoso, e o meu corpo começa a reagir. Muito bem. Mas para que essa mágoa, que já atinge o meu corpo, que ela se torne ressentimento, ela precisa ser alimentada. Por isso que o físico é importante nesse processo. Por quê? Se o meu fígado está eliminando o colesterol, se o baço está eliminando o fel, se o coração está agitado, eu começo a sentir aquela queimação na cara. Meu corpo que está agitado, eu estou nervoso. Eu começo a remoer dentro de mim. Por quê? Se eu estou com dor de estômago, é porque fulano falou isso. Eu fico com dor de cabeça, padre, só de eu ver uma pessoa, aquilo já me enerva tanto, que já me ataca a cabeça, me ataca o estômago, me ataca o intestino, ela já me estraga o dia inteiro. Como é que eu alimento isso? O Juvenal, eu vou remoendo. Eu começo a remoer, eu começo a murmurar, eu começo a conversar sozinho. Mas meu irmão, minha irmã, você nunca conversa sozinho. Você sempre, quando conversar o que não presta, o encardito está aí do seu lado, sempre pronto. Eu estarei convosco todos os dias, até os confins dos tempos, cada vez que você me invocar, e que você me invocar especialmente pela mágoa, para que ela se transforme em ressentimento, porque aí a própria Bíblia já está falando de mim, que é aí que eu entro na pessoa. Cada vez que você começa a murmurar, a remoer, a ressentir é sentir lá de trás. Cada vez que você começa a remoer, a ruminar, você está entrando no campo da oração da lamúria. E você passa a enxergar as coisas negativas com lente de aumento. O profeta Jeremias lembra, não fique com medo, porque eu vou fazer você tremer se você tiver medo.
O medo faz você ficar com mais medo ainda. Eu começo a remoer, e eu já disse, quando eu estou remoendo, quando eu estou ruminando, eu estou conversando, eu estou dialogando com o encardido. O encardido aproveita esse exercício de comunicação com ele, esse monólogo que é sempre um diálogo com ele, e começa a buscar agora, porque nós precisamos montar o nosso filme, nós precisamos montar o nosso dossiê, porque como é que eu vou justificar que agora eu estou sentindo tão mal, que agora o meu corpo, como é que eu vou justificar isso pensando que é só uma bobagem? Não, não pode ser uma bobagem. O que essa pessoa fez é muito grave para mim, e como isso atacou o meu organismo, eu agora preciso criar um dossiê. Um dossiê é mais do que um filme. O dossiê, inclusive, pode ter o filme junto. O dossiê é um documento, uma pasta, um arquivo, que se chama arquivo morto. Você guarda tudo que não presta lá dentro. Então eu pego fotografias, junto lá, faço um álbum da minha desgraça e ponho a fotografia em ordem, desde o dia que eu conheci a pessoa. Ela era muito amiga minha, eu ajudava ela, ela ajudava eu. Aqui, ó, foi nesse dia aqui, eu marco assim na minha agenda e risco aqui de preta, põe a foto dela, que é essa, que é a cerimônia. Aí tá aqui. Aí eu vou escrevendo no meu diário, meu querido diário, mais uma vez hoje encontrei a medonha, outra vez vi de novo. E além disso, então, eu vou no arquivo onde estão o meu DVD, o meu vídeo que eu filmei, e eu monto aquele, eu estou igualzinho já o Juvenal está fazendo, eu estou fazendo também, eu estou montando, eu estou agora com um arquivo enorme, eu tenho que arrumar um quarto na minha casa para poder guardar agora o meu relicário, as porcarias que eu vou juntando. E cada vez que eu olho, eu vou alimentando. Para a nossa cabeça, não interessa se você está vendo a pessoa ou a foto dela. Por que a gente guarda a foto? É a mesma coisa de ter a pessoa? Por que aquela palavra de ciência veio para a Luzia jogar fora aquelas trouxinhas? Porque a grande trouxa ali era. Não era? Estava sendo trouxa do encardido. Através de uma saudade, de uma coisa boa, de uma coisa bonita, da fidelidade de uma mulher que namorou um homem tão grande, através de uma história tão linda de amor, o que o encardido estava fazendo com ela? Estava pondo ela dentro da trouxa, e aproveitando aquilo tudo para amarrá-la, e ele faz isso comigo, e faz isso com você. Aliás, em algum momento desse acampamento, você vai ter que dar um jeito de queimar essas trouxas, se você quiser deixar de ser trouxa, porque senão Jesus não pode fazer nada se você não tiver a coragem de queimar, de eliminar tudo isso. Então você criou o filme, você criou a fotografia, você está com o seu álbum pronto. Ruminando, você vai treinando. Treinando para quê? Porque eu preciso agora contar isso para os outros. Eu preciso agora partilhar, para ver se a minha dor diminui. Mas quando uma pessoa está tomada pelo ressentimento, ela não partilha. A única coisa que ela faz é botar mais lenha na fogueira. Por isso ela não vai procurar, por exemplo, um padre, ou um psicólogo, ou uma pessoa, coordenador de um grupo, ou alguém que tem um ministério, por exemplo, de ouvir e rezar por ela. Ela vai procurar gente, principalmente, que tem um problema semelhante. Os iguais vão se juntando. E aí, e por que é importante juntar? Para partilhar. Aí eu conto a minha desgraça, você conta a sua. Acontece que, depois que você contou a sua para mim, já que eu estou também numa desgraça tão grande, acontece um processo de associação. A hora que eu for contar a minha desgraça de novo, eu preciso associar ela à sua desgraça, para que a minha fique maior e aquela pessoa me dê razão. Eu estou com um dossiê terrível guardado dentro de mim, e eu vou alimentando, e sabe o que mais dói? Quando você descobre que a grande pessoa que mais lhe fez o mal, aquela pessoa responsável por esse problema que você tem no coração, no intestino, no fígado, no baço, na orelha, sei lá onde for, que essa pessoa não está nem aí para você. Casou, mudou, nem lembrança, não deixou. E aí alguém chega, e sempre terá um filho encardido para trazer a notícia, alguém chega para dizer, vi fulano, está na praia. Aquele, tá tão bem, né? Tá bem, graças a Deus. Nossa, mas olha, ele até ficou mais moço, ó. Estava bem, está num carro bom, né? Está trabalhando lá com o doutor fulano. Casou, né? Aí você vai para casa, você leva o antigo,
com a mulher junto, agora você está levando ela junto, o patrão dele vem junto, que você fica com raiva, como é que aquele homem foi dar emprego para aquele tão safado, sem vergonha, que prejudicou tanto você? E todos os novos amigos que ele tiver, porque há uma lei que o ressentimento escreve no meu coração e no seu. Quando eu não gosto de uma pessoa, tudo que ela fizer não presta, mesmo que seja bom. E o que ela fizer de ruim, então é maior ainda, e eu preciso de multiplicar e divulgar e contar para todo mundo. Só não diga assim que tem que contar para Deus e para o mundo, porque normalmente para Deus você não conta. Se contar para Deus, começa a morrer o ressentimento. A única coisa que o encardido não quer é que você conte seu ressentimento para Deus, porque ao contá-lo para Deus, Ele é o único que tem o que fazer com o seu ressentimento. Para qualquer outra situação, qualquer outra instância, física, psíquica, afetiva, espiritual, que você contar o seu ressentimento, só vai aumentá-lo. Por isso que o demônio não quer que você conte seu ressentimento para Deus, é o único que pode resolver. E nós vamos partilhar resoluções práticas, que Deus está nos ensinando. Mas se você não tomar consciência disso, de como é que o processo do ressentimento se instala em você, sabe por que é importante a gente descobrir? Porque, gente, se há uma coisa que o encardido não tem, é criatividade. Ele age sempre do mesmo, aliás, eu fico impressionado com a eficácia dele por isso. Ele age sempre do mesmo jeito, com as mesmas armas, sempre. Ele só muda a roupa. São Paulo diz que ele se traveste em anjo de luz. Ele cria dentro da gente um espírito de justiça. A gente tem que ser bom, mas não pode ser bobo também. Você viu que a pessoa fez o que fez para a gente, agora vai ficar, não, Senhor. Mas a hora que faço isso, eu estou alimentando. O ressentimento alimentado vai gerando esse inferno vai tomando conta do meu corpo, a minha reação física ruim, eu fico indisposto, eu fico ruim, eu já não saio, eu já fico mais nervoso, mais irritado. Você imagina o que é uma diarreia no tempo de frio? Lá em casa, aquele medonho, aquele frio lá de 4, 5 graus. Ao que você começa a esquentar, embaixo do cobertor, do dedão, você sente aquele vum que vem aqui. Ah, minha Nossa Senhora. Você levanta. Aquele vaso está uns 18 abaixo de zero. Você senta ali. Às vezes nem tem uma hipoglose lá no banheiro. Você senta. Aquilo sai até espuma. Quem que está no banheiro com você? O encardido. Bem, o encardido deixa marca, inclusive física ali. E aquela pessoa, que você está xingando ela, agora você está culpando ela, é por culpa dela que você está sentado naquele trono gelado, aquela hora da madrugada. Aí você levanta, muito má vontade, vai e deita de novo. Está quase pegando no sono. Vai, vum, vum. Você junta as pernas, ah, Nossa Senhora, tomara que seja alarme falso. Tomara que eu durma, eu quero dormir logo, aí passa, e vira para lá, vom. Relevando. Que desânimo. 1h40, 2h10. Você tem que levantar cedo. Você vai lá de novo. Já não está saindo só o intestino. Ele está ali junto. Não é assim? É o que eu vou fazer? Aí você já, ali naquela hora já começa a sua cura. Se você pensar e dizer, oh meu Deus, eu sou besta mesmo. Eu não consigo controlar meu intestino, como é que eu vou controlar a vida dos outros, meu Deus? Nem é meu, está aqui dentro de mim, eu não mando. E essa é uma lei importantíssima que o encardido usa. Uma das leis que mais faz a gente ficar com mágoa é que a gente acredita que tem o poder de controlar as reações das pessoas. A gente acredita? E a gente cria normas. Tem umas leis que a gente criou, chamadas as leis imbecilizadas da mente, aonde a gente podia fazer um estudo antológico dessas leis. Alguma lei dessa é assim: todo mundo tem que me tratar bem. Essa lei não está escrita em lugar nenhum, está aqui na sua cabeça. Aí você encontra alguém que não trata bem você, pronto.
Quer ver outra lei? Amanhã, domingo, tem que estar de sol porque eu vou para a praia. Aí amanhã está chovendo. Meu irmão, minha irmã, não cria lei que você não tenha controle sobre ela. Então, a primeira lei a você criar, para não criar lei que leva você à mágoa, é: você não conseguirá controlar a vida de ninguém, a não ser a sua, e olha lá, com muito esforço. É a minha impotência, é a mesma coisa que eu ensino para os meus filhos em Betânia. O primeiro passo para eu ser uma pessoa livre da dependência química é reconhecer: eu tenho essa doença. O segundo é: essa doença é mais forte do que eu não consigo dominá-la. Aliás, esses dois passos são fundamentais. Primeiro, reconhecer: eu tenho problema. Segundo, é um problema forte, é um problema maior do que eu não consigo. Aí eu vou buscar ajuda. Então não crie essas leis absurdas: todo mundo tem que gostar de mim. Aí eu fiquei sabendo que fulano não gosta de mim, pronto, eu me estrago. Por que não gosta de mim? Por que será que não gosta de mim? O que eu fiz para ele para não gostar de mim desse jeito agora? Olha bem, eu só fiz o bem. A avó dele, eu ajudei a avó dele, ajudei o avô dele, ajudei o pai dele. Inclusive esse terreninho aqui foi meu pai que arrumou para ele. Eles teve muita obrigação. Agora por que não gosta de mim? O que eu fiz para ele não gostar de mim? Por que não gosta de mim? O que eu fiz para ele não gostar de mim? Aí você descobrindo que ele não gosta de você passa a não gostar dele também, para justificar que ele não gosta. Também não gosta de mim, agora não gosta dele. Agora sim ele vai ter motivo para não gostar de mim. Jogue essa lei fora. Deixa de ser besta. Você não tem controle sobre a vida de ninguém, a não ser a sua, e com muito carinho, atenção, cuidado, e caindo e levantando todas as vezes possível. Você não é um ser controlável. Deus não fez o ser humano controlável por controle remoto, por botãozinho. Fez o ser humano livre para crescer, para construir-se. A mágoa vai aniquilando o nosso coração. Ela faz o nosso corpo trabalhar no compasso do inferno. Virou ressentimento quando? Quando eu assumo, aqui vem uma coisa importante, preste bem atenção. Quando eu assumo qualquer acontecimento como se fosse para mim. Isso é um problema sério. Olha, gente, a maior parte das coisas negativas que aconteceram na sua vida, aconteceram sem a pessoa ter intenção de prejudicar você. Há muitos de vocês que não foram amados pela mãe ou pelo pai, mas nunca o seu pai e sua mãe resolveu: não, nós vamos nos casar, nós vamos ter um filho e vai ser o Léo ou a fulana, e nós vamos educá-lo, dar todo amor e carinho até os 2 anos, porque a partir de então 2 anos nós não queremos mais amar essa pessoa, nós vamos fazer o possível para machucar. Você acha que é assim? Você acha que alguém não ama, uma mãe não ama o filho intencionalmente, ou rejeita o filho intencionalmente? Não. Por que aí vem aquilo que o padre Jonas colocava ontem, a grande dificuldade de perdoar. Nós vamos trabalhar esse tema amanhã. A grande dificuldade se encontra exatamente aí, porque o meu orgulho me eleva. Eu tenho uma autoimagem tão grande, eu sou uma pessoa aos meus próprios conceitos. Por isso que Paulo fala que a gente não deve ter um conceito muito elevado de si mesmo. Ao que eu crio, o encardido faz isso, ele te eleva primeiro. Igual quando foi tentar Jesus, ele primeiro levou Jesus lá em cima do monte. Ele leva você lá em cima. Então eu tenho um autoconceito, né, uma autoimagem. Eu sou intocável, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou querido, eu sou a pessoa mais importante que já teve nesse mundo, sou eu. E como é que agora o fulano não reconhece isso? Como é que a minha mãe foi capaz de não me amar, sendo eu quem eu sou? Como o filho falando para o pai: pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Senhor, filho, por quê? Para ter a alegria de ter um filho igual eu. Deixa de ser besta. Joga fora esse autoconceito. Você não é esse supra-sumo, não. Por isso que é bom a gente ter diarreia de vez em quando, para ver que a gente é normal, que a gente não tem domínio nem sobre o intestino, quanto mais sobre a vida alheia. Não mando, não me controlo. Você tomou aquilo como se fosse para si. Não é. Aquele caminhão que passou em alta velocidade e jogou barro no seu vestido, ele nem sabe que você existe. Ele passou em alta velocidade porque está preocupado com a filha dele, ou com o filho dele que está morrendo na estrada.
Ele está desesperado. E você é capaz de guardar o homem, o caminhão e tudo dentro do seu coração pro resto da vida. E ficar o resto da vida falando, porque não fosse aquele dia, porque eu estava indo naquela festa. Lá naquela festa tinha aquele rapaz. E eu ia falar com ele. E lá nós íamos namorar. Aí, como aquele caminhoneiro passou, sujou meu vestido, eu voltei para casa. Eu não fui na festa. Aí estava lá a Doralice, e a Doralice ficou com ele. Ele casou com a Doralice. Ó, eu agora estou aqui, estou uma velhona, ninguém quer. Tudo o corpo daquele caminhoneiro, tá mais que está nos cantos dos infernos. Porque ele estraçalhou a minha vida, ele acabou com a minha vida. Qual é o nome dele? É aquele caminhoneiro. Eu não quero nem saber o que é o nome dele. Eu não vi nem a cor do caminhoneiro, eu tenho que raiva dele. Ele não fez isso de propósito, não. Eu estou percebendo uma coisa: 99,99999% das vezes que alguém nos ofende, não quis nos ofender. Não é comum alguém falar, padre, se eu soubesse eu nem tinha falado isso, padre. Padre, eu fiz uma brincadeira. Se eu soubesse que ele ia ficar tão nervoso, eu nem falava para ele limpar o pé, ele que entra com o pé sujo. Se eu soubesse que ele ia ficar desse jeito, eu lá sabia, padre, que ela tem uma berruga na orelha, que ela tem trauma da orelha. Eu não sabia. Eu lá sabia que o pai dela morreu suicidado, eu não sabia. Normalmente, gente, as pessoas nos ofendem ou nos machucam, não é porque elas querem, ainda mais pessoas que nos amam. As pessoas nos machucam, porque nós também machucamos as pessoas. Porque viver é difícil, conviver é difícil. As pessoas nos machucam para nos dar a oportunidade de superar o obstáculo. Como é que você treina alguma coisa? Enfrentando obstáculos, enfrentando desafios. Você quer ser musculoso, você começa a levantar peso, e vai aumentando o peso, vai aumentando o peso. Quanto mais peso você conseguir levantar, mais forte você é. Pois muito bem, um dia você também falou que quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um dia você falou que quer ser cristão. Um dia você quer ir assumir a sua missão de ir para as águas mais profundas, assumindo a vocação de batizado. Muito bem, para ir para a água mais profunda tem que ter fôlego melhor, tem que ter mais coragem, tem que enfrentar os desafios, tem que ter coragem de passar fome, de passar frio. Mas se eu quero ir para a água mais profunda, mas nunca tenho coragem de ir além da areia, peraí. Então, as dificuldades, elas são para nos fortalecer. E também, especialmente espiritualmente falando. Eu tenho que ver nas situações ruins, e esse é um dos segredos que eu vou retomar na hora que a gente começar a trabalhar como fazer a cura desse processo que nós estamos levantando nessa manhã. É eu ter a humildade de, ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Por que eu? Sabe, padre, uma coisa que eu não entendo. Tanta gente ruim no mundo. A gente vê na televisão, nos programas aí, mostra estuprador, pessoa que mata. Eu nunca fiz isso para ninguém, não. Sempre procurei, tá certo, eu sou santo, assim também, né? Mas a gente sempre procurou fazer o bem, né? Agora, padre, eu não entendo. Por que eu? Por que minha mãe, padre? Por quê? Minha mãe tão católica, ia na crente, rezava. Chefe do clube do ouvinte, arrecadadora. Por que ela agora, Deus problema? Eu não entendo, eu não me revolto com meu Deus. Por que eu? Não pergunte por que eu. Não pergunte por que comigo. Porque eu vou dizer uma coisa a você, cada vez que você fizer essa pergunta, só o encardido poderá respondê-la. Mas ninguém, nem Deus, só o encardido. Cada vez que você fizer essa pergunta, a única assistência que você vai ter é do encardido com os seus anjos. Você quer que Deus, pelo poder do Espírito Santo, esteja ao seu lado? Mude a pergunta. E pergunte, para quê? O que eu posso aprender com isso? Que bem eu posso tirar dessa situação? Porque o Deus em quem eu acredito, é o Deus que é capaz de transformar o pior de todos os males, no maior de todos os bens. E esse é o primeiro passo, para a cura do nosso ressentimento.